tardes, boas noites, bom dia. Olá, tudo Tudo bem? bom? Como estamos? Tudo bom? Hello, Oh, gente. E aí? hello. Oi, meus amores. Sobreviveram ao EP de semana passada, ó. Nossa, E aí, se você não ouviu ainda semana passada, corre. eu Que tenho. foi É babado. babado. Aí a gente tá muito numa, né, umas vibes assim esquisitas, né? Saí da edição atropelada do episódio. Falei, meu Deus do céu. Gatinha. Então, ó, você não É. ouviu? Ouviu o episódio da semana passada. Deixa eu falar pra vocês. Tô aqui com 3 gays, a gente vai conversar uns babados hoje. Quem vem lá? Oi, meu nome é Glomber do Glúcio, primeiramente. Ai. Ai, gente. E você? Para vocês que estão chegando, eu sou o Felipe. Exactly. E elas ali são Yael Player. E aí, minhas velhas? E aí, gente, Iago aqui, como é que vocês estão? Hello, eu sou o Dani, tudo bom? Cadê as novatas de plantão? Cadê as Né? Quero ver. novinhas? Eu Já quero as comenta novatas aí. aqui, ó. As novinhas Chegando safadas. aí. Estamos sabendo que tem uma galerinha nova chegando, hein? Exactly. Sejam muito bem-vindos. Conversa com a gente. gente. Exactly. Conversa, interage. Manda aí seu oi nas redes sociais, nos comentários do YouTube. Você tá vendo a gente pelo YouTube? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Não fez isso, né? Aí, ó. Já. Aí, ó. Você tá ouvindo a gente por onde? Pelo Spotify? Você já favoritou? Você Aí, já ó. engajou? Compartilhou? Já compartilhou essa merda, esse lixo aqui? Aí, ó. Você tá ouvindo a gente por outro buraco aí que eu não sei de onde a gente ecoa? E aí, como é que fica? E aí? E aí, ó. E aí? Zencaster, a gente tem muita gente ouvindo agora a gente pelo Zencaster também. Eita, aí, ó. Olha. Aí, ó. Gatinha. E aí, Zencasters? Vocês estão aí seguindo já? Aí, ó. Vocês não têm desculpa, tá em todo lugar. Ó. Exatamente. Ó. Quer falar com a Então tá. gente? Entra aí nas redes sociais, Twitter e Instagram, Cholascast em todas as redes. Não esquece de seguir. Fechou? Fechou. Ok. Certo? Satisfeito com os recados? Satisfeita. Então tá ótimo. Gente, hoje a gente vai estar uma vibe mais. A gente tava umas vibes meio assim, loucona, né? Meio nervosa esses dias. 2 episódios já assim que a gente, sei lá, pesou o clima. Aí hoje a gente resolveu uma coisa. Vamos pesar o clima de novo, mas vai ser erudito. Vai ser uma coisa mais erudita. Uma coisa Assunto. cult. Uma coisa mais cult. É cult. Hoje a gente vai falar de livros. Quase foi sozinho, né? O menino ficou empolgado aqui à toa, tadinho, porque ele é o único que lê. Gosto de ler, gosto Ô, de tadinho. ler. Tá vendo? Mas esse tema não foi sugerido por mim. Exato. Isso aí. Eu sugeri o tema por quê? Porque eu sou safada. E também porque teve polêmica, né? Que vai vir aí ao longo do episódio. Né? Teve polêmica? É, Teve polêmica. Foi o que eu. Foi isso que atiçou também. Eu Teve tenho uma polêmica. confissão também pra esse episódio. Ixi. Só Vamos pra começar, deixar você então? já aquecida aí, ó. Vamos começar, Ela então? falou pra ir leve. É Não, mas eu leve. tenho uma confissão. Eu não falei que é polêmica, eu falei que é uma confissão. Eu É escutei diferente. polêmica, falou confissão, para mim é Aí, então polêmica. vai ter polêmica e confissão. Olha que tudo. Já agarra nesse episódio aí, gente. Já pega ali a pipoca, faz essa faxininha aí, ó. E vamos, porque, ó, tem tudo. Isso aí. Gente, eu vou perguntar. Com que frequência vocês leem? Olha. Eu vou Já perguntar. começa assim, ela já começa assim. Na verdade, vou fazer uma melhor. Faça. Quando for. Peraí, quanto tempo faz. Aliás, como é que fala? Eu confundi aqui. Peraí, eu tô confusa. Quando foi que você leu o seu último livro? Qual o último livro que você leu? Recentemente? Faz muito tempo? Quando foi? Nossa. Quando você terminou um livro? Meu livro ontem. Aí, ó. Aí, ó. Sigam esse exemplo, gente. Tá vendo? Não sigam o nosso exemplo. Exato, porque aqui é Antes de tristeza. terminar um livro. O último livro que eu li foi ano passado. Que livro? Aquele do menino que desenhava monstros. Ah, sim, é verdade. O último menino que eu acho que foi o último que eu li. Se eu li outro, eu não lembro. Ficou com Deus. E Então, vocês, mas- velhas? Tô tentando lembrar aqui.
Tem um bom tempo. Não, Ou pera. seja, Faz Não, é porque 76 eu lembro que anos. os meus últimos livros que eu li, é porque eu não lembro direito o ano. Eu acho que foi antes de eu vir pra cá, pra morar pra Varginha, com o Dani. Mas eu lembro que eu terminei. Eu não, aí eu tô confusa agora. Eu não sei se foi a. Não, não foi a saga do Percy Jackson, não. Foi a saga do Maze Runner, que eu falei que eu jurei que ia terminar. Porque eu tinha comprado esses livros um tempo atrás. E eu falei assim: eu comecei a ler o primeiro antes de ter o filme. E aí depois eu fui ler os demais antes do filme, até que cancelou. Aí eu jurei que ia terminar e terminei. Acho que foi 2019, então. 2020, foi 2020, começo de 2020. Olha que vergonha. tudo. Aí, Ah, ó. assim, a gente achou Ai, que ia ser até mais longe, não É, achou? Eu é, achei que o meu último ia ser daqui a uns 3 anos atrás, mas não foi. aí, o meu foi. Aí, ó. Eu, eu sei, meu bem. eu, a 70 e. Mentira. Eu não sei, gente. Eu acho que. Não, assim, pra falar o último, mas não faz tanto tempo pra quem não lê muito. Ou não lê quase nada, igual eu. Hum. Mas acho que foi, sei lá, 2019, 18, que eu tava. Até a mesma coisa que a Iago falou. Eu tenho todos os livros do Percy, só que eu comprei quando eu tinha, sei lá, 17 anos, 15 anos, muito tempo. Aí eu nunca acabava. Aí eu comecei a ler de novo. Não acabei ainda, mas eu li mais alguns nessa época. Ainda preciso Mas Deus acabar. proverá, né? Deus Deus proverá. proverá. Mas eu acho que, tipo assim, 2018. É igual, eu sou aquela pessoa que às vezes vê um audiobook, alguma coisa assim. Agora, audiobook mesmo, eu acho que essa semana eu ouvi um ou dois aí, já nem lembro. Olha Mas aí. ler É que, olha mesmo, só, tipo, que a média do preguiça. brasileiro é baixa, né? Então, Sim. tipo, não é uma coisa comum Se eu não me brasileiro ler, engano, o né? brasileiro, é, 78% não consome livros, não Hum, lê livros. É. É um negócio assim. Sim. então. Será que é porque a gente, principalmente hoje em dia, não consegue ficar parado? E para ler livro você tem que estar relaxado ali, né? Sentado, parado, num lugar, um ambiente bom, tomando uma coisinha, assim, um chá, um café. Assim, Aí eu, tem. eu, fa- eu tô falando assim, né? Tipo, mas tem gente que lê no metrô e tá ali concentrado O É, meu lendo lá. hábito de leitura só existe porque eu vou lendo no caminho para o trabalho, na ida e na volta. Eu sim. não paro em casa para ler, assim. Então, A tipo, época que eu mais li também foi durante o tempo que eu tava trabalhando fora, que eu Sim. ia de trem, ia lendo, sentado lendo e exato. voltava Então, lendo. Então eu consumi muito livro naquela época. Mas durante um tem tempo isso. eu troquei o livro pelo celular, e aí foi um tempo que eu não li. Aí eu meio que me forcei a largar o celular nas viagens, né, Sim. para poder fazer a leitura, porque eu gosto muito de ler, assim. Para mim, leitura é igual você assistir uma série, sabe? Eu imagino as cenas, eu fico tudo, eu Sim. visualizo as cenas, então é muito doido, assim, para mim. O Muito bom, envolvimento né? que É eu tenho com os muito. personagens é muito grande, assim. Então, por isso que eu gosto Uhum. muito de ter esse hábito de leitura, mas também só em viagens, não tenho esse hábito de leitura em casa, assim. É. Eu tinha que começar um pouquinho a ler em casa, porque é o único lugar que eu fico. Se eu não ler em casa, eu não vou em lugar nenhum. Talvez agora na academia É, você poderia começar a ler. Ai, poderia. Só que não, Só né? que não. Mas, Gente, mas assim, vocês têm uma frequência? Tipo, vocês têm interesse em ter uma frequência de leitura ou não? Vocês não gostam de ler? então, aí primeiro eu ia até entrar nesse ponto rapidinho que vocês comentaram, achei interessante. Realmente a gente acaba deixando de ler em casa, pelo menos assim, eu falo por mim, né? Talvez pelo Dani e pela G também, né? Mas por causa disso, né? Tipo, às vezes em casa, quando você tá em casa, tem tantas outras coisas assim na sua cabeça que você tem que fazer, às vezes é arrumar uma casa, às vezes é mexer com alguma coisa, ou às vezes para você outro passatempo vai ser mais interessante, né? Porque se a gente já perder esse hábito de ler, tem muito isso, né? Mas eu também lia muito quando eu ia para a escola, quando eu ia para a faculdade, que tinha aquele tempo livre ali de trâmite, né, do trânsito e tudo mais, isso aí era algo que era muito satisfatório, assim. Acho que esse tempinho que tinha era muito bom. Sim. será que eu não tive muito isso por sempre ir trabalhar, essas coisas, ou para escola? É praticamente a pé, porque é muito perto.
Então não tinha esse momento tédio de chegar num lugar pro outro, sabe? Sim, Foi sempre muito Exato. corrido, sabe? E dentro de casa eu não tinha o ânimo de ler e tudo mais, parar pra ler. Sempre tinha alguma coisa assim que me chamava a atenção, tipo, vou ficar jogando no computador, sei lá, e esquecia disso. Mas já puxando o que a G perguntou, nossa, eu acho maravilhoso, eu acho lindo, tipo, você, tantos livros quanto você lê também. Uma das coisas que eu sempre quis é, tipo, ter uma estante enorme com livros que eu acho maravilhoso. E ler eles, né? Não só ter, mas ler eles. Isso é Isso é importante. importante, Isso porque é não é só a beleza, importante. não, mas eu tô falando, tipo assim, ter aquilo de, sabe, bem book. Como é que fala o pessoal que lê muito e tem essas coleções tudo? Tem um pessoal Não que. Não sei. sei se tem isso. Tinha um nome mesmo pra Tem um isso. Se tem nome, um eu não nome. lembro agora também. Mas eu acho maravilhoso. Sempre quis ter essa disciplina de pegar um livro e ler e parar, esquecer um pouco das coisas, sabe? Porque é Sim. muito diferente de você pegar alguma coisa, ficar concentrado do que você assistir alguma coisa ou outra, assim. Você Eu se, tive um você grande se entrega incentivo, mais. porque a minha mãe, ela sempre foi uma leitora muito ávida. E aí ela sempre me incentivou muito a ler, né? Então, o meu Uhum. primeiro livro, acho que foi com 7, 8 anos, que é... Eu vou falar o nome do livro atual, porque o nome do antigo está cancelado. Que é da Agatha Christie, que se chama E Não Sobrou Nenhum. sim. Então é um suspense que é praticamente o suspense que originou todos esses filmes e livros de tipo, tem 10 pessoas no lugar, começa a Vai morrer um morrendo por uma a um e você uma tem e que tem o descobrir. mistério É, do assassino. esse é o primeiro livro. E eu li com 7 8 anos, assim, um mega suspense, sei lá. Meu. Você descobre o autor do assassinato na carta de confissão dele, que é a última palavra do livro. Então é muito interessante, assim. Aí, Que desde ali, eu legal. sempre me apaixonei muito por livros. Aí fiquei um tempo sem ler, lia só na escola, por obrigação, tudo. E aí veio a Transfóbica e trouxe os livros pra gente do Harry Potter. Aí eu voltei a ter o hábito de leitura e aí me apaixonei pela fantasia. E daí veio O Senhor dos Anéis, Percy Jackson, Nárnia. E aí eu consegui reestabelecer o hábito da leitura na minha vida. Eu acho que ler é muito isso. Quando eu fico um tempo sem ler, dá muita preguiça voltar a começar a ler. Sim. Muita preguiça. Você pegar um livro, putz, você fala, melhor mexer o celular, melhor jogar um joguinho. Mas quando eu estou empolgado lendo um atrás do outro, termina um, começa outro, aí eu sinto falta de quando eu não estou lendo, Aí sabe? desembesta, vai Fico, embora. exato, aí fico desesperado assim, de leitura. Então, realmente, Sim. ler para mim é um hábito. Assim, enquanto você mantém ele, você tem vontade. Se você fica sem ler, você fica com muita Perde, preguiça de né? começar. É, Little Mama. E vocês, né, Zé? Questão. Como que vocês começaram a ler? Tipo, vocês lembram de como foi a primeira experiência de leitura de vocês? Nossa, tipo, é igual eu tava pensando, tipo assim, procurando isso, eu não lembro bem. Eu lembro assim, eu tenho uma memória muito grande de eu lendo muito quadrinho. Eu sempre fui muito fã de ler quadrinho, né? Chegou onde a gente queria, né? Chegou onde que a gente queria. Então, eu cresci lendo os gibis da Turma da Mônica, né? Minha Sim. mãe, ela sempre tinha essas coleçõezinhas, porque minha mãe, ela trabalhou com pedagogia, né? Ela trabalhou em creche escolar, e aí ela sempre tinha esses gibis, porque ela colocava para as crianças lerem, né? Durante o recreio, durante as aulas, assim, aquelas aulas mais instrutivas, mais artísticas. E aí, como ela tinha alguns em casa, eu pegava muito pra ler quando era novinho. E aí eu peguei o hábito, aí sempre eu comprava uma revistinha nova, sempre eu queria, nossa, eu era apaixonado, tipo, se você perguntar assim, a lore do Maurício de Souza, eu sei todinha, que eu acompanhava desde os primeiros gibi. Mas era muito bom, mas então assim, foi bem novinho mesmo, acho que foi o quê? Uns 6, 5, 6, 7, por aí, né? Que a gente começa a aprender a ler, Sim, sim. escrever, É, né? por Que aí. eu, assim, às vezes não associava muitas palavras, mas você ia vendo a historinha, né? Pelos quadrinhos, mas gostava Uhum. bastante. Dani, você não lembra de a primeira vez? Minha velha.
Tá, vamos lá, vamos puxar lá da memória. Faz muito. Mas, amiga, eu acho que em casa, assim, meus pais não têm nada de leitura, sabe? Tipo, nada mesmo. Eles não têm esse foco deles lerem, sabe? Sim. Mas tinha assim um livrinho ali, um aqui, que ele sempre tentava influenciar, né? Mas não tinha muito tempo para ficar ali na cola. Mas eu acho que os que me vêm na memória é uns bookzinhos que vendiam na escola, que era das princesas, né? Então tinha Rapunzel, todos eram bem curtinhos e a leitura era muito rápida, sabe? Era umas, sei lá, Sim. 10 folhas assim, com umas palavras gigantes na folha. Então, aquilo, acho que ao mesmo tempo já aprendendo a ler e já conseguindo. E também entra nessa questão dos quadrinhos. Eu tinha um ou dois almanac, assim, que eu já acho que eu lia eles umas 3 vezes por dia, sabe? Pra ficar vendo as historinhas. Ainda mais quando você criança, tá aprendendo a ler, aí passa pelo processo visual do quadrinho e depois já começa a entender as palavras, depois já tá lendo certinho. Então, acho que esses foram os primeiros, esses books de princesas, né? Por isso que é A uma princesa desde princesa hoje em nova. dia. Ela começou como uma Exato. princesa. Exato. Exato. Começou Princesas, com a princesa. sereias, tinha tudo, eram os temas, sabe? As temáticas. Aí eu gostava Sim. só das princesas e sereias. E esses almanacs, que eram os maiores, né? Eram os Tinha a mais. turma Sim. da mãe, tinha uns Ela é grandão, grandão, assim, que né? era muito bom. A Manacão Era era muito tudo aqueles gostoso. Nossa almanacões. senhora, eu Nossa, amava. Meu gente, eu tenho uma Deus. memória muito grande da minha infância, que era eu pegar esses gibi, esses almanacão assim, Uhum. sentava na cama, pegava uma bolachinha recheada e comia lendo. Nossa, era meu prazer, assim. Sim. Meu Deus, era muito Muito satisfatório. bom. E E a senhora? vocês? Pra mim é a mesma história do Dani. Acho que todo mundo já percebeu que eu sou uma princesa da Disney, né? Aham. Então, é a vida inteira, todos os filmes da Disney eu tinha o livro, Rei Leão, Bela Adormecida, Cinderela. Cinderela eu detestava. Odiava Cinderela, achava uma coisa tenebrosa. Branca de Neve eu achava podre. O meu favorito era Bela Adormecida. Era todo dia eu sentar e ler aquele livrinho que devia ter, sei lá, 10, 15 páginas no máximo, piquitucho, e eu lia o mesmo livro todos os dias. Aí eu lia Rei Leão, eu tinha um grande, assim, de... Aquele papel grosso, sabe? O livro inteiro era aquelas páginas duras, sabe? De criança. Sim. Aham. Do Sei como é que é. Bambi. Ai, eu chorei tanto com aquele livro, meu Deus. Todos os dias eu li aquele livro. E ele era grandão, assim, sabe? Aquelas... Eu Uhum. tinha um igual, eu também chorava, amiga. Nossa, mulher, aquele Aham. A3 Era gigante. o Bambi e do Cisne também, que ficava bonito lá depois, não sei o quê. O Patinho Nossa, patinho feio, era exato. patinho feio. O feio cisne que esse. ficava Ah, eu bonito. não lembro não, mas patinho feio, era tudo. É que o patinho feio, gente, na história, ele era um cisne, na verdade. O ovo tinha ido parar Ah, no coisa do pato. E aí o patinho isso. nascia e não era o pato, era um cisne. Aí todo outro pato achava que o cisne era feio, mas ele não era feio, ele era um cisne. Mais lindo. Era muito Era triste. muito triste, Era era muito muito bonita, triste. né? E era tudo esse livrinho da Disney. E eu também lia muito, obviamente, o queridíssimo Maurício de Souza, né? Sim, E sim. aí tinha os almanacões, tinha os gibizão. Tinha uma edição que saía que era especial de cada personagem. Vocês lembram Era muito. disso? Eu Uhum. lembro, era Era no muito bom. A3, grandão também. Aí era uma capa azul e tinha o personagem ali na capa. E era edição especial da Mônica, edição especial do Cebolinha, edição especial. Eu tinha todos. Eu amava todos aqueles gibizões. Sim, é um aracão, né? Nossa, era uma Maravilhoso. delícia ler Mas aquilo. Era acho uma que uma vez por delícia. ano, ou 2 vezes por ano, né? E Sim. geralmente era nas férias, né? Que eles aproveitavam que as crianças estavam em casa e já Sim. tinha. Aí tinha o Almanacão das Férias. Lembra o Almanacão das Férias? Sim, Ele era 2 vezes maior que o Almanacão normal. exato. Era todo aquele negócio, bicha. Era muito gostoso E mesmo. aí a gente entra na polêmica. Exatamente, né? Eita. Pois Aí, é. tipo, aqui foram 4 exemplos, nós 4 aprendemos a ler com Maurício de Souza, né? Iniciamos Sim. praticamente a nossa leitura com Sim. Maurício de Souza. E eu acho que gerações
do Brasil são isso, né? Aprenderam a ler com o HQ do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Não dá para negar a importância dele pra gente, né? Sim. Uhum, com E essa certeza. semana recente, né, rejeitaram o nome dele para Academia Brasileira de Letras. Exactly. E quem foi escolhido? Não rejeitaram. Não Ele escolheram foi ele. considerado, ele só não foi escolhido. Escolheram quem? Não sei. Exatamente. É, Daqui a exato. 50 anos, Ninguém quem que sabe. vai ser lembrado? Ixi. Daqui a ai, 50 anos vai ser Maurício de Souza que vai ser lembrado. Pois é. Porque Exato. pra mim, a importância dele é gigante. E aí entra, tipo, HQ é literatura, é livro também, deveria ser considerado como literatura? E aí, Com certeza. Sim, né? Por que Com não, certeza. né? Aí eu vou trazer um contraponto. Por que não? Porque vai. eu É, tinha vai. essa ideia mesmo de HQ tem que ser considerada literatura. E aí eu achei no Twitter uma thread do @linkalexandre. Ele falando sobre como a HQ seria diminuto você considerar a HQ como literatura. Diminuto pra quem? Para os próprios quadrinhos. Porque, assim, o debate aí, você tá tentando reduzir para encaixar os quadrinhos dentro da literatura. Quando, na verdade, os quadrinhos são uma arte própria. Da mesma forma que, por exemplo, teatro e cinema são obras diferentes, porém com as mesmas coisas. Entendeu? Você tem atuação, você tem trilha sonora, você pode ter cenário, você tem direção de arte, tudo, mas cada um tem uma linguagem completamente diferente da outra. Dentro dos quadrinhos você tem literatura, óbvio. Mas a literatura está dentro do quadrinho, não o quadrinho dentro da literatura. Sim, Você sim, entendeu? sim. Aí eu tendo essa perspectiva, eu mudei um pouco a minha ideia. Eu falei assim, então talvez não seria a questão de você ter uma academia, por exemplo. Você tem a academia do Oscar e você tem o Tony. Certo? Você tem o Academy Awards, você tem o Tony. São duas coisas diferentes. Talvez celebrar os quadrinhos não seja necessariamente colocar eles ali e você ter um debate na internet, um debate super raso de tipo, é ou não é? Quando na verdade uma coisa é essencial para outra e vice-versa, assim, entendeu? São artes complementares, porém não necessariamente você precisa reduzir uma para colocar dentro da outra, assim, entendeu? É uma Tudo bem que ramificação, né? Uma ramificação da literatura, não é? eu acho que até tipo um espelho. É um Tá. espelho. São tão, você não precisaria de tipo reconhecer que os quadrinhos são uma forma de. Não, o quadrinho é Sim, uma arte completa em si. Ele não sim, está dentro ele não precisa estar dentro da literatura, assim, entendeu? Mas assim, eu acho exato. que Qual é você o único? reconhecer o Maurício de Souza como um mestre literário Mestre de é letras. essencial, Exato. entendeu? O único jeito no Brasil de você reconhecer uma pessoa em letras hoje é através da ABL. Exatamente. Então, a partir desse entendimento, ele sim teria que ter uma cadeira eterna na ABL. E se a gente tivesse o prêmio Maurício de Souza Sim, para quadrinistas? exato. Entendeu? Mas aí você Gente terá que que tem morrer um para fazer mercado isso. novo, gente que criou todo um negócio, sabe? Por que não? Né? Sim. Academia Maurício de Souza. Exato. Aí sim é uma coisa Você que entendeu? você Aí, celebra porque ele, né? ele é essencial para a cultura brasileira. Eu acho que ele é Para a educação para a brasileira dos educação, últimos para 50 tudo, anos e exatamente. para os próximos 50 no mínimo, eu acho. Sim, Ele é o Walt Disney brasileiro, assim. sim, com certeza. Então, tipo, é um mito, um cara muito, muito o que ele fez, assim. Eu sou a favor da gente fazer uma academia Maurício de Souza. Sim. Ah, Mas Né? em vamos Para fazer. premiar, tipo, quadrinistas, para você. todos, né? Ilustradores, porque a gente tem que entender que ali Tem tem que outras mentes trabalhando juntas. Sim, Né? sim. Um quadrinista, ele pode até criar as histórias dele sozinho e fazer as artes e etc, etc. Mas tem muita gente que cria histórias para outra pessoa ilustrar. Então você tem duas
carreiras ali distintas, que é o de escritor e o de ilustrador. Então são coisas muito diferentes se conectando ali que você precisaria de ter um. O Maurício é um mestre por causa disso. Ele criou um universo inteiro, criou histórias fantásticas, ensinou um monte de gente a ler e ainda ilustrou, Sim. né? Ele fez tudo sozinho. E uma linguagem fácil. Sim, com certeza. Que isso é o mais. E eu acho que. Deixa os meninos falar mais, né? Porque também a gente tá saudando às vezes falando aqui. Mas fala vocês aí também da experiência de vocês com o Maurício de Souza e com HQs, né? Não, eu tava prestando atenção, não, justamente, eu também concordo, assim, eu sempre, assim, defendi e bati muito na tecla sobre os quadrinhos, sabe? Quadrinhos, pra mim, sempre me conquistou muito mais do que livros em geral. Não pelo fato só de ser ilustrado e tudo mais, mas não sei, acho que também, né? Mas acho que é o conjunto, né? Acho A que tudo isso que linguagem, vocês né? falaram, a linguagem, né? A Eu linguagem acho do livro. que a forma como é distribuída torna para mim, me tornou as coisas muito mais interessantes para mim. Não que nunca tive muita dificuldade em visualizar quando eu lia livros, né? Não tinha muita essa dificuldade, mas querendo ou não, o quadrinho meio que traz essa vida, né? Você tem essa noção do que está acontecendo ali direto dos personagens. Geralmente você não tem um narrador onisciente, né, da situação, como geralmente nos livros você costuma ver, né? Você tem ali a ação acontecendo ao mesmo tempo. Então acho que é por isso que eu sempre gostei bastante do quadrinho. Tipo assim, tá acontecendo papou. A descrição é importante no livro, com certeza, porque é você se colocar diante da cena, mas eu acho que eu sempre gostei muito do quadrinho por isso, porque o quadrinho, assim, um quadrinho é igual aquelas historinhas clássicas do finalzinho do Maurício Souza, né? Que são 3 quadrinhos. 3 quadrinhos contam a história completa. E é genial, é tipo assim, é papo. As charges que a gente vê em jornal também, né? Em geral, que tem de muitos anos atrás. Então isso acho que sempre me encantou. Tipo, era coisa simples, que às vezes um quadrinho te contava a história inteira. Uhum. Então, eu acho que você parar para você olhar em cada detalhe, cada traço, a expressão dos personagens, o ambiente onde eles estão. Então, eu acho que isso sempre, assim, atiçou mais minha criatividade do que, por exemplo, eu ler um livro que me dá a descrição. Eu acho que o livro me dando a descrição me impedia de eu pegar o quadrinho, poxa, deixa eu interpretar essa imagem e o que que eu daria de descrição para ela. Então eu acho que isso que sempre me cativou nos quadrinhos, sabe? Era meio que o inverso, era eu jogar a história para frente, né, no meu ponto de vista, do que o livro tá jogando para mim. Sim. Então eu sempre gostei bastante desse jeito, assim. Os dois eu aprecio bastante, é claro que estou mais em falta com os livros, né? Mas em questão dos quadrinhos sempre me encantou por isso. Tipo, e aí vem Maurício de Souza, vem as HQs de super-herói, que eu sempre fui muito apaixonado, principalmente com a Marvel. Acompanhava os quadrinhos antigos também. Tinha os outros quadrinhos também, aqueles do. Não era do Maurício, era do Tio Patinhas, adorava. Tio Patinhas é carioca. Acompanhava aqueles. Nossa, eu amava Menino Maluquinho. O Nossa a gente Lia vai para os nacionais, também. né? Exato. Tem os Ziraldo. nacionais. Nossa, Ziraldo. Ziraldo era incrível. Nossa, eu li o Menino Maluquinho em horrores, horrores, E no horrores. jornal A Laerte, né? Nossa, sim. Marca Nossa, Mística, né? Também. muito, Exato. muito, muitas opções. Então, assim, eu sempre tive esse amor muito grande pelos quadrinhos. E lembrando aqui uma coisa, um detalhe importante, antes de o Dani também falar a opinião dele, mas tá falando aqui, não foi o último livro que eu li, foi a 2019 não, viu? Ano passado eu li Heartstopper, que o Dani me deu. E Heartstopper é um quadrinho maravilhoso. E eu li ano passado, sim, viu? Então, assim, não tô tão Exatamente. velho assim, não. Foi final do ano passado ainda, ó, para ainda falar que não foi tão longe. Tudo. Exatamente. Mas Fala aí, meu bem. sobre essa importância do Maurício, essa lenda que ele é justamente tudo isso que o Iago falou, essa parte de ver o quadrinho ali, já ter o personagem, até porque o pessoal que começa a ler, algumas pessoas já têm até um senso de artístico, já fica ali fissurado naquela imagem que é tão bem feita e tão simples. Sabe, não precisa de muita coisa. A criança gosta muito de desenhar, colorir, escrever, então ele trouxe muito isso para as crianças, sabe? Ele completou uma coisa que, tipo, não que seja
menos, que diminuindo, mas que seja só palavras, sabe? Então Sim. ele puxa aquilo da criança de colorir, de escrever, até fazer quadrinhos. Nossa, eu fiz muito quadrinho na infância, sabe? Muito mesmo. Porque eu já sou a pessoa que gosta mais de desenhar, colorir, então eu fazia muito. E tudo dele, sabe? Tudo ele que me puxou. Então ele tá ali no mundo artístico, leitor, literatura, tudo, não sei, né? Mas foi super importante, super mesmo. Eu acho também que, tipo, e é isso que você falou, além de ele ter ensinado as pessoas a ler, ele fez as pessoas se apaixonarem por desenhar, por criar as próprias Pela HQs, arte, né? sim. Então tem todo esse... E uma coisa que, tipo, que eu acho legal, principalmente, e aí ele foi cercado até da própria Mônica, né? Do Mauro, filho dele, que é uma Uhum. evolução dos quadrinhos, né? Porque o bullying que o Cebolinha fazia com a Mônica, hoje é visto de uma forma errada, mas eles conseguiram se atualizando para ir adaptando, né? Mesmo a inserção Sim. de personagens novos, então tem essa. Ele é uma pessoa que, por mais que já está tipo há muitos anos no mercado, poderia estar ultrapassado e não está, né? Ele sempre vai se atualizando também na Uhum. forma de contar histórias, né? É Então, uma coisa, eu e a Iago, a gente tava vendo a série da Turma da Mônica, né? E tava lembrando do como tem um giro do Maurício que tira do Cebolinha, a Mônica, o Cascão, e coloca tantos personagens, tipo, de cores diferentes, sim, sim, jeitos diferentes. Pela série mostra, sabe? Na hora que ele joga, tipo, umas 5, 6 pessoas diferentes ali, a Milena, o pessoal, tudo, sim, são totalmente diferentes, sabe? Então ele já evoluiu ali e evoluiu antes. Porque hoje em exatamente, dia que o pessoal coloca sei lá, uma pessoa negra, né, no lugar. exato, Lá já tinha, sabe? Tipo, ele já tava na frente. E é sim. muito legal isso. E mesmo Uhum. pessoa com deficiência, né? Ele já tinha o Sim, Humberto, né? Humberto, Desde sempre tem o Humberto, né? E ele tem aí, desde sempre, e a trabalhava. Milena. Então tem isso, ele sempre teve uma forma de poder abranger e de colocar, inserir todo mundo, né? Todo tipo de criança, todo tipo de ser humano mesmo, né? Sim, sim. Uhum. Gente, eu amava o E Horácio também. Nossa, o Horácio era nosso fofinho. Horácio, né? As O histórias de dinossauros, dinossaurinho. né? Ai. Exato. E tinha também toda essa questão, tinha trabalhado isso mesmo, né? A questão da deficiência também na história do Horácio, né? Porque ele tinha os bracinhos pequenininhos. Sim, E exato, aí tinha exatamente. coisas na história que abordava isso, né? E como que o Horácio passava por cima desses desafios era muito legal. Então, assim, era uma forma bem doce, né? De mostrar as coisas. Não era nada pesado, né? Você via Não, assim, coisas, assuntos importantes tratados de forma natural. Quantas Então, crianças se apoiaram a isso, né, quando a também. criança apoiar a exato. isso, entendeu? Isso Sim. era muito bom de você ver isso, né? E além de Maurício de Souza, você lembra de, tipo, nessa época de primeira infância, de contato com os livros, essas coisas, você lembra de outras coisas que influenciaram vocês a ler? De outros livros, de outras coisas? Eu lembro muito de um livro que eu li por indicação da professora, que A Marca de uma Lágrima, que é um livro, um romancezinho entre dois adolescentes, só que é heterossexual. Eu nunca gostei muito do livro, né? Ah, sim. Eu já ouvi Então, falar desse livro também. Eu já A ouvi Marca falar é desse bonitinho, livro. tudo, mas eu, adolescente, só não me vi inserido ali. Aí eu falei, beleza, bonitinho, vai Ah, ser show. Fica com Deus aí. ok, né? Show. Foi um dos primeiros livros que eu lembro assim, de ter gostado também. Agora eu posso entrar com a confissão? Confesso. Confessa. Vamos confessar, senão depois eu esqueço. Aproveitar a deixa da pergunta da G. É que é o seguinte, lá em casa, mãe também, tipo, lia muitos livros, né, assim, mas Hum. os livros que a minha mãe lia eram livros de autoajuda. Era livro do padre Marcelo Rossi, era livro não sei de quê. Aí o que aconteceu? Como eu também estava nesse processo de leitura e tudo mais, lia os quadrinhos, eu queria, eu lia um livro ou outro ali e tudo mais, e minha mãe me estimulava, às vezes, ler esses livros dela. E chegou uma época, gente, eu era viciado em livro de autoajuda. Eu li esses livros tudo. Era os livros de Padre Marcelo Rossi, era todos aqueles que ele lançou, Ágape e o outro, não lembro os nomes, né, diferente. Que ele Sim. abordava essas histórias. Nossa senhora, eu lia livro de autoajuda, gente. Não, não briguem comigo. Era bom. Era bom, assim. Hoje em dia eu não sei como que tá a literatura em cima desses livros, né? Porque eu Eu não gosto. venho Hoje em dia, pesquisar. o que eu tava falando dos áudios,
eu ouço muito audiobook de autoajuda, tipo, de livro de autoajuda. Mas esses mais, assim, como é que fala? Mais, não sei, vou usar a palavra, mais foda-se, sabe? Tipo, não é Sim. muito, mimimi, muito nananã. Não, é mais, tipo É, assim, papum, sabe? Na sua cara e vai, vai, vai. Adoro. Então, hoje em dia, a autoajuda que eu ouço é isso. mas eu acho que também tinha muito isso, né? Que eu falo assim, brincando, que eu falando que eu li, é porque antigamente o povo não tinha uma visão muito positiva em cima desses livros, né? A Sim. galera, não sei, o pessoal ao meu redor não gostava muito de livros de autoajuda, achava que não fazia muito sentido, né? Eu lembro aquele Pais Brilhantes, Mentes Fascinantes, era outro Nossa, também. eu São lembro livros, muito. são livros de autoajuda, assim, foram livros muito bons, que me ajudaram muito na época, sabe? Acho que eram livros bem gostosinhos, assim, de ler, que tem uma visão diferente. Você vê que é uma narrativa totalmente diferente, né? Sim. Mas são relatos e como que é a interpretação em cima desses relatos. Não, Uhum. você não tem muito que você criar uma história naquela parte mais de fantasia, né? Igual o Felipe falou. Mas eu gostava, assim. É porque eu falo assim, eu não Diferente. sei como que hoje tem dia. Eu acredito que esses livros também evoluíram, né? Passaram por um processo evolutivo e já entraram hoje, como a gente tem vários braços, né? Da psicanálise aí, né? Acredito que eles se adaptaram de acordo com cada tema. Mas Sim. naquela época era meio que um Sim. global, assim, às vezes envolvendo certa coisa, e o tema era mais genérico. Eu acho que é por isso que tinha muito esse preconceito. Porque era mesmo assim, você vai ler um livro de autoajuda, vai ler a mesma coisa. Esse livro é igual a esse. Então eu acho Uhum. que tinha muito por causa disso, né? Você também era uma criança evoluída, né? Porque autoajuda geralmente, Autoajuda, né? assim, depois dos 25, 24, você Ah, começa a ler. minha mãe lia, aí Agora, eu peguei pra antes ler, ali. assim, depois quando eu peguei pra ler mesmo, os primeiros livros grandes que eu li foi livro de autoajuda. Ai, não, eu acho que livros grandes que eu comecei. Nossa, E depois Harry Potter. foi muito tarde, viu? Mas, tipo assim, aqueles livros, tipo, A Culpa das Estrelas, não sei o que tava no auge. Aquilo ali, Sim. horrores. Tinha um Green, outro né? também. Ai, esqueci. Vocês leram Crepúsculo? Eu não li, Não. amigo, só assisti o filme. Ah, Eu pensa bem. comecei a ler. Eu li, seu vagabundo. Eu li. É nóis. Leu que eu dei tanto, inclusive, eu dei o Você livro que me pra. deu o primeiro crepúsculo. É Aí, nóis. ó, Cidade de Papel, tinha várias Nossa, é verdade, a Cidade de coisas Papel, assim que a né? gente lia bastante, mas acho que foi uma John fase. Green. Foi uma fase do John Green, né? Muita gente também veio a voltar a ler com ele. Pelo menos Sim. que eu vi, assim, né? Foi muita, muita, muita gente mesmo. Ele trouxe um pessoal também, o John Green, hein? Sim, sim. Trouxe, As sim. pessoas que leram Harry Potter cresceram e foram ler John Green, né? Teve gente que É, cresceu Foi, só com John Green, não com Harry Exato. Potter, né? exato. E você? Mas Eu, foi. eu na escola era muito. Eu lembro sempre de ter muita obrigação de ler. Então, Escola de gente rica, né? exato. exigia, É, E amiga. exigia muito leitura, assim, tinha Uhum. biblioteca lá dentro, né? E você tinha que estar lendo sempre algum livro. E tinham os que eram requisitados pelos professores e você tinha que ler e fazer resenha, né, resumo, sobre o livro e Tinha tal. prova, né? Você tinha que fazer as duas coisas, resenha e resumo. Tinha que resumir o Aham. livro, fazer uma sinopse sua e depois uma resenha. Então, sempre foi meio que obrigatório a ler. Mas, além desses. Mas não teve nenhum assim que eu falei assim, nossa, que ódio ter que ler esse livro, sabe? Eu Uhum. lia normal, assim, tem que ler, tá bom, leio. E eu lia muito, nessa época eu li muito, 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 muito. Mas, além dos obrigatórios, eu lia por prazer mesmo, eu gostava muito de ler. Ainda gosto, mas assim, só não faço com frequência. Uhum. E mas nessa época eu lia também. Minha avó tinha uma estante assim cheia de livro e eu tinha um saquinho. Saquinho não, era um sacão assim de lixo que eu deixava do lado do sofá com os meus livros para não misturar e que eu lia ali, eu ia pegava todo dia, ia lá, pegava um livro e lia.
Mas só que eu lia os dela também, então eu ia lá na estante, aí eu, com, sei lá, 8, 9 anos, sentado na cadeira lendo Paulo Coelho. Ai, isso aí que legal. Lembro de alguma coisa? Lógico que Não. não. Eu não entendi uma palavra do que eu tava lendo, mas eu tava lendo. Era importante. Uhum. Exatamente. E assim, eu acho que isso formalizou muito meu vocabulário. Então eu falo umas coisas assim de vez em quando que, né, não precisava. Eu tenho um Isso que ajuda, vocabulário. né? Então, ajudou muito no meu vocabulário. Eu era criança de Vocabulário. 8, 9 anos com vocabulário já de uma pessoa de 30. Sim. Os livros de autoajuda que eu lia também me ajudava nisso, porque sempre eram as Sim. análises mais, né, voltadas para adulto, geralmente. Então, o vocabulário você não ajuda muito. E vocês tinham alguma coisa assim que vocês gostavam? Assim, porque eu lembro que os temas que eu, assim, os livros que mais me chamavam a atenção sempre eram os livros de, tipo, mistério, de monstro, de bicho, sabe? Essas coisas. Eu lembro de um que minha tia me levou na minha primeira Bienal do Livro. E eu saí com um monte de livrinho, assim, sabe aqueles livrinhos de infantil que é R$ 2, na época era R$ 2 um livrinho, assim, piquetoxo, de no máximo 20 páginas. E era Uhum. um livro, assim, que na capa era uma capa branca, as letras, assim, meio escrito em vermelho, assim, sabe, pra simular sangue. E um Uhum. monte de monstro, assim, na capa, assim, sabe? Um fantasma, um Drácula, um vampiro, um lobisomem, uma coisa. Um monte de coisa. E aí eu falei assim, Certo. que divertido esse livro. Eu levei. Aí levei uns livros do Sherlock Holmes, tem um até hoje aí. Essas Uhum. coisas, sabe? Porque eram, tipo, vampiros, essas coisas me chamavam muita atenção. Chama a Então eu atenção, gostava de né? ler essas coisas. Teve um na escola que era de dois fantasmas que assombravam uma igreja. Eu não lembro Hum. qual era o nome desse livro. Eu adorei aquele livro, achei aquele livro sensacional. E eu acho que essas coisas me chamam muita atenção. E pra vocês? Eu também gostava muito desse tema, amiga. Tipo, muito, muito assim, porque quando eu saí dessa fase, né, do autoajuda, que eu fui ver outros livros, eu gostava muito de mistério e também fantasia, né? Igual o Felipe falou mais cedo aí, né? O Vai Chico falou mais cedo do Harry Potter. Quando eu comecei a ler Harry Potter, aquele mundo ali me encantou de uma maneira que, nossa, tipo, cheguei a ler todos os livros. Aí eu lembro de alguns livros de mistério que eu li, mas eu não me lembro muito bem. Eu lembro que eu tava viciado na a senhora aí, né? Que não vamos pronunciar, não pode ser nomeado o nome dela, né? Pra ela não ganhar mais ibope. Nada Mas eu disso. lembro que eu li o Morte Barrada. Súbita também, que ela escreveu. Ó, nossa, aquele livro eu adorei, 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 adorei. Eu gostava de ler. Tinha um que era Seis Vezes Lucas, que eu li, que também era um mistério do garotinho lá, era muito legal. Tinha outro, gente. Depois eu vou me lembrar. Mas eu tinha uns livros assim, esses intermédios que eu ia lendo, eu gostava muito. Quando eu comecei também a saga do Maze Runner também, eu gostava muito do mistério que envolvia ali, né? Porque ele é fantasia, mas ele é uma fantasia mais misteriosa, né? Porque ele era mais próximo da realidade, Sim. E né? tem muito E de ficção aí científica também, tem né? muito de ficção científica, isso me pegava muito. Aí entrou num ponto que eu gostei bastante, sabe? Eu gostava Sim. disso, né? E era muito gostoso. Esse tema também sempre me cativou muito. Eu sempre gostei dessa ideia, assim, por trás da fantasia, do mistério.
Eu acho que assim, até as HQs, né? Tipo, de super-herói. Geralmente, o super-herói que eu lia também, né? Igual o Homem-Aranha, os da Marvel em geral, que acompanhava os Vingadores. Como as HQs, elas trabalham um lado mais. Que não tem muito o ação que a gente vê no cinema, né? Ela tem o Sim. combate, mas assim, pô, 3, 4 quadrinhos você li e você resolve. Mas Uhum. era muito aquele do investigativo, né? Eu lembro que eu tinha alguns quadrinhos também que eu lia do Batman. Nossa, gente, você já leu os quadrinhos do Batman? Era muito, muito assim, investigativo. Pegava ali, era aquilo mesmo, sabe? Era muito se acompanhar a trajetória. Porque o Sim. quadrinho, ele sempre trouxe esse lado mais. Você fica mais por dentro da história do que às vezes no cinema. Porque o cinema, Sim. assim, você tem menos interação dos personagens ali e tem muito mais combate, né? Porque é o que é mais bonito de fazer no Precisa de ter cinema. mais ação, né? No cinema é outra Isso, linguagem. É é outra outra linguagem. linguagem. O quadrinho você gosta. Por isso que eu acho que a gente gosta tanto dos personagens do quadrinho. Às vezes a gente teve essa transição pro cinema e você ia com aquele fogo, né, pra assistir, porque você se apaixonava com os personagens, porque nos quadrinhos você vivia mais o personagem. Sim. Você sentia as dores, o que ele tava buscando ali. Então era muito legal, era muito bom mesmo. Eu. Deixa eu ver, gente. Eu gostava muito dessa temática também, de investigação. Eu não lembro os livros certinho, os nomes, mas eu sempre ia para a biblioteca da escola. Era bem pequenininha, sabe? Aquela biblioteca que você entrava e já entrava espirrando, sabe? Você pôs o pé espirrando, 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 até pegar e voltar. Então, eu pegava uns livros que, nossa, parecia que tava, tipo assim, a pessoa já tinha derramado até café em cima, de tão velho. Mas sempre focava nos livros mais misteriosos, sabe? Tipo, a capa preta, um labirinto, assim, não sei o quê. Ficava, meu Deus, o que que tem ali? Ou então, alguma investigação. Então, isso me chamava bastante atenção. Eu já não lembro desses livros. Talvez eram livros até meio à frente do que eu tava, né, na idade, então não entendia totalmente eles, mas isso tudo de mistério me apetecia demais. Até hoje, eu gosto muito dessa temática mais, até dark, sabe, tipo, mais misteriosa. Sim. E eu sempre gostei de fantasia, muita fantasia. Comecei a ler Agatha Christie, suspense, então suspense é meu coraçãozinho, meu xodózinho também. Hum. Nós ele é um livro de suspense, mas fantasia para mim é o que eu acho mais legal ler. Foi Harry Potter, depois teve Senhor dos Anéis. Tem uma trilogia que depois virou quadrilogia que eu amo de paixão. Já li 2 vezes o primeiro livro, que é o meu favorito, que é a quadrilogia da Esperança, que é do. Eu vou falar, vocês vão só se basear no filme, mas o filme. Esquece que o filme existiu. Que é Eragon. Vocês já ouviram falar? Ah, já Ai, assisti. Nossa, perfeito. amigo. Gente, o filme Assisti. é O livro é horrível, muito. horrível, horrível, horrível. O filme na época era muito bom, tipo, a gente adorava. Ai, não. Se eu O ver hoje, livro, talvez não. o livro ele mistura Star Wars com o Senhor dos Anéis com Harry Potter. É maravilhoso. É muito mais adulto Meu do que o filme. O Deus. filme fizeram só para criança, né? Igual eu Então, falei. eu já li o primeiro livro, Eragon, eu sou apaixonado, já li ele 3 vezes, assim, de tão apaixonado que eu sou. E é Perfeito. fantasia magnífica. Agora vai ter, graças a Deus, a Disney vai fazer um reboot disso e vai fazer uma série agora dessa quadrilogia. Então, e aí já entra. Vocês gostam quando tem live action dos livros? Vocês já Depende. trocaram um livro pelo filme? É trocar, acho que não, nunca troquei, mas é legal, né? Trocar, não, não, deixa Um eu ver. livro pelo filme? Harry Potter. É. Nunca Você li Harry prefere. Potter, gente. Ah, aí a Polêmica! polêmica ao vivo. Graças a Deus Olha você não deu o só. ibope pra ela. Daniela à frente do seu tempo, olha. Já tava à Consciente desde frente do Já tempo, tava criança. à né? frente do Ó, tempo. consciente desde criança. Cheguei na adolescência, deu uma tupicada, vi os filmes, mas aí mesmo assim. Polêmica. Mentira. Gosto de Mas polêmica. Harry Potter. Pô, eu acho que depois de grande, né? Tipo, depois de muito ver os filmes, aí eu fui ver o primeiro livro. Acho que eu vi o primeiro só. Li o primeiro. Ouvi, não lembro. Eu não Mas li li isso. o 4, 5 e 6. Eu li só até Prisioneiro, depois pulei direto pro Relíquias. Uhum. Hum.
Eu li todos. Eu li Li todos todos também. também. Eu Aquele a li gente todos. fala com vergonha, né? Eu li todos. Tipo, você já fala assim, eu li Meu filho, eu li todos. tudo. Eu lembro de ler antes mesmo dos filmes e fazer, tipo, comparativo, sabe? Eu, às vezes, eu até Sim. pegava o hype, assim, ai, vai sair o Relíquias, vou ler aqui de novo. É. Ah, vai sair o Eu fiz ao Ordem da contrário. Fênix, vou Eu ler vi de os novo. filmes e eu falei assim, ah, que preguiça de ler os livros, sabe? Que não deveria, mas, tipo, Eu é. li o Relíquias uma semana antes da estreia do último filme. Aí, ó, já foi preparada. Fui preparado. Mas aí Uhum. depois eu li os outros três que eu li. Ficou Sim. pra trás, né? Mas mas pegando esse tema, eu lembro que tinha um filme, não do Harry Potter, mas um filme de outra saga que eu gostei mais que o livro. Só tem que lembrar qual. Eu lembro que tem Jogos um Vorazes? Não. eu li. Não, não foi jogos. Eu não sei. Eu não lembro. Estou tentando Eu lembrar, acho mas que a diferença podem pensando do. aí, gente. A grande diferença de livro para o filme é que o livro você geralmente fica dias em contato com aquele mundo, com aquele Sim, Sim, universo. realmente. Nosso envolvimento é muito maior, né? O filme, Sim. 2 sim. horas, você Acabou, acabou beijo, e até é isso. próximo. Eu acho que esse que é, tipo, por isso que a gente tende, eu acho, a preferir mais o livro, é isso. Que o nosso envolvimento com o livro é muito maior do que com o filme ou uma série, né? Que você, Sim. 4, 5 horas Sim. já acabou com aquele personagem, né? Uhum. Com certeza. Será que é por isso que o pessoal tá puxando muito a série pra ficar mais tempo, assim? Pô, Pode ser. tá fazendo mais série de livros, né? Então, Pode ser por isso mesmo. pra encaixar mais, sabe? E Sim. trazer o livro realmente como ele é, tudo Trazer mais. mais imersão, né, É imersão. Sim. No nessa universo, né? tradução de uma linguagem para outra, né? Porque o Sim, filme é muito sim. Sim. rápido, né? Uhum. Muito rápido pra. Mas tem qual que você mais gostou da adaptação? Ah, e uma adaptação? Tirando Harry Potter, vai, que virou filme, mas ou série, mas. Harry Potter é Ah, prático, e eu uma acho. adaptação que eu acho que ninguém sabe que é uma É. adaptação é Jurassic Park. Ah, é verdade. E essa é melhor, o Ah, filme é melhor que o livro. é, Eu li o é, e o livro. plot aí, ó. Aí é o plot aí que você queria. Olha o plot. É o Eu plot li que o você livro. queria. Mas é porque o O filme, livro é ok. o filme o Spielberg fez pra infância, adolescente, família Sim, e tudo. E o livro é um livro de terror, né? sim, é um livro de terror. Então, por isso que o livro É um livro de terror, mas é um terror assim. Não pode brincar de Deus, viu? É um negócio mais assim, é um terror mais. Exato. Né? Eu acho que ele pesa muito a mão nesse negócio. De você não pode brincar de Deus, você não pode desafiar a natureza, essas coisas. Sim, sim. Uhum. É nesse terror que eu acho que pega mais no livro. Não é tipo terror, pá, dinossauro. Mas tem Entendi. decapitações Ah, não, também. óbvio, mas tem decapitações no filme também, que é filme pra criança. É. Eu lembro de sair correndo assim pela casa com o fio pendurado nas pernas pra imitar a cena da Laura Dern fugindo. Ai, meu Deus do céu. Era gay, né, gente? Gay, performático, eu vou fazer o quê? Meu Deus do céu. Ai, ai. Mas era muito bom. Agora, adaptação. Gente, agora foi o seguinte: eu vou tocar num ponto talvez delicado, mas assim, eu li igual eu falei, do Maze Runner, né? Eu amei. Pra mim, tipo, eu acho que ele entrou. Eu acho que pra mim foi a saga que eu mais gostei de leitura, assim. Quem não leu ou quem não assistiu, eu achei uma saga assim, porque como eu gosto muito de ficção científica e pegou muito aquilo, né? Ter vírus também envolvido, eu acho que eles tentaram acertar ali. Porque foi meio que uma mistura também do Resident com The Last of Us na época. Eu acho que tava no auge essa coisa de pandemia. Só que eles fizeram uma pandemia de uma forma diferenciada e isso me atraiu muito bem. Gostei do jeito que eles estavam trabalhando. Então, Certo. assim, quando saiu os filmes, o primeiro filme eu lembro que associei, ficou muito bom comparado ao livro. Acho que foi uma coisa, um detalhe ou outro. E o segundo também ficou muito bom. Mas eu fiquei tão pé da vida que cancelou. Eu queria muito que eles tivessem terminado Não bonitinho. tem o terceiro filme? Não tem, cancelaram a trilogia. Não É que o saiu. menino foi atropelado, Mas eu lembra? achei que tinham É, finalizado. não Não finalizaram. E eu finalizou. fiquei tão triste porque, assim, quem assistiu os filmes vê, né, que tem uma pegada muito grande, principalmente de The Last of Us. Né? O estilo do vírus é parecido com Cordyceps,
como que é a forma do contágio e tal. E toda pesquisa que tem muito toque do Resident Evil. Aí pegou os dois lados que eu gosto muito e botaram no filme e tava funcionando bem, que era os testes com as crianças, se associar até com o Wesker Children, né, do Resident. Então, assim, ficou essa pegada gostosa. Então, pra mim, foi uma adaptação que começou muito bem, uma pena que não acabou. Mas leiam os livros são bons. Eu vou te dar um plot twist agora da sua vida. O quê? Tem o filme final que saiu em 2018. Tem o filme final? Oh, eu não sabia que tinha saído. Não, vou ter que assistir. Nós vamos assistir essa semana, viu? Ele Sabe por que eu lembro? Porque eu fiz esse filme na Cinecola, na empresa que eu trabalho. E eu falei, Gente, mas eu não sabia que tinha um último filme, eu juro pra vocês. Pra mim era top. Cura Mortal, saiu em 2018. Foi nesse que o menino foi atropelado? Não, porque ficou, tipo, o 2015, ó, foram 3 anos. Eles esperaram se recuperar pra voltar. Ah, menina, é por isso que eu fiquei atrasada, porque eu lembro do outro. Não, pera, então tem o primeiro foi de quando? Correr ou Morrer, de 2014. Isso, depois o segundo. Prova de Fogo, de 2015. Isso. Aí o outro ia sair já em 2016. Só que ele sofreu um acidente e demorou 3 anos pra fazer. Saiu em 2018 a Cura Mortal. Eu espero que seja bom, porque na verdade são 4 livros e esse foi o último. Então, vamos ver como é que vai ser. São 4 livros. Pra quem quiser, tá no Star Plus, gente. Ai, gente, tá no Star Plus? Vou assistir. Vou dar dano pra assistir a trilogia comigo. Olha que eu vou assistir de inferno, novo. aí, ó. Porque eu assisti o primeiro, a gente gostou. Gente, mas é muito bom. Tipo assim, o Prova de Fogo eu gostei. Assim, o Prova de Fogo deu um pezinho com relação ao livro. Né? Aproveitando a oportunidade que nós estamos comentando o tema. Mas o Prova de Fogo, ele deu um pezinho com relação ao livro. Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar a Cura Mortal. Mas eu não lembrava que saía, gente. Me perdoe, não sabia. Mas é a minha saga de ficção, assim, favorita. Eu amo. Eu lembrava porque eu tinha feito lá no trabalho o terceiro filme do Maze Runner. E aí todo ano era o Maze Runner. E aí eu falei, não, mas aí quando você tava falando aqui, eu falei, mas eu acho que tem. Eu joguei aqui e realmente saiu o terceiro filme. Aí, eu achei porque eu nem acompanhei. Agora você pode Aí eu posso terminar em paz, com ódio, provavelmente, porque provavelmente não vai ficar bom. Obrigada, meu Deus, por Obrigado, essa luz. meu Deus, por essa luz. E segundamente, obrigado, Chico, por eu ter que assistir 3 filmes. Tem que reclamar que os 2 primeiros é bom. Assim, o segundo filme é menos bom do que o primeiro, mas tá bom. Porque ele adorou os livros, gente. Ai, Tem isso, gente. Deixa só uma perguntinha assim alta, só pra não esquecer. Tem isso de você gostar muito do livro, aí sai um live action dele, alguma coisa muito lixo, mas aí você passa pano porque o livro é incrível? Eragon. Não passa pano pro filme, não passo pano pro filme, eu passo pano pro livro. Você detesta. Ou quando você tem a oportunidade, você xoxa esse filme. Todas as vezes da minha vida eu vou criticar esse filme. Então é o contrário, né? Sempre. Eu fico militando pelo livro, gente. Não esqueça o filme e vai ler o livro. Eu acho que não. Passar pano pra uma coisa... Não, acho que você ama o livro, aí você passa pano, o povo tá tudo falando, nossa, é ruim, mas você tá, não, é bom porque é meu livro, eu amo ele. Igual o Iago tá falando aqui, ó, não sei, né, se o final vai ser ruim. Não sei, acho que não também. Geralmente, mas assim, Maze Runner, o primeiro filme é bom. O primeiro filme é bom. Muito bom. Eu acho que a gente assistiu, a gente só ignorou ele. Acho que a gente não assistiu. O segundo é muito bom também, só que igual eu falei, dá uma quedinha com relação ao enredo dos livros e tal. Ai, não, acho que eu tô confundindo, que é aquele Divergente. O Divergente é horroroso. Divergente. Lembra que tem aquele também, A Hospedeira, lembra? Com a Saoirse Ronan. Que é da Stephenie Meyer. É da Stephenie Meyer. Que é horroroso também. É tenebroso. Tem o Jogador de Memória lá também. O Doador de Memória. Doador de Memória, que é com a Meryl Streep, e é horroroso. O filme é horroroso, eu não sei o livro. Teve uma moda, né? Depois que acabou Harry Potter e Crepúsculo, eles ficaram caçando. O único que foi sucesso acho que foi Jogos Vorazes, né? Foi. Acho que foi o que deu certo. De adaptação, né? Dessas trilogias gigantescas. Sim. Tem uma favorita? Não fale Harry Potter. Só o Way pode falar Harry Potter. Só. A favorita, eu acho que Jogos Vorazes. Eu gosto muito de Jogos Vorazes. Apesar de discordar do final do último filme, eu gosto muito de Jogos Vorazes. Vocês. Do que? Vocês. Você é Maze Runner, né, galera? Eu amo, gente, é muito bom. Você tem alguma, Dani, trilogia, tipo...
Adaptação, não, adaptação dessas trilogias infanto-juvenis. Trilogias não, vai. Sagas infanto-juvenis. Tipo um Crepúsculo, você é fã? Ai, amiga, tipo assim, questão da adaptação foge da parte da saga. Porque, tipo, eu adoro a saga do Percy por conta desse mundo todo que Rick Riordan, que chama, não é? Uma coisa assim, Rick que ele Riordan. criou, né? Então, a parte de livros, sim, maravilhosos, adoro, mas o filme, Deus me livre, tira da minha frente. Mas agora a adaptação pode ser, tipo, na época, né? Eu era muito fã da adaptação de Crepúsculo, adorava muito. É, Jogos Vorazes também, adorei Jogos Vorazes era muito bom, muito. né? Você é time Dick ou time Edward? E Eita, Eu sou agora? Jacob. Você é Jacob? Sou Jacob. eu não sei, é a Eu sou balança, não sei Jacob por quê. também. Eu sou sou Team time- Edward. Eu sou Team Jacob. Eu acho que vou ficar no muro mesmo. Porque tem hora é A um senhora A, quer ficar com os outra hora. dois, né, safada? Vagabundo. Ela desse jeito. Querida. Mas é tudo. Mas esses são bons. Até o Divergente, na época, eu achava legal. Hoje em dia já não Já é vem muito, não. hoje. Já é A adaptação fast também que eu comecei a ver e o pessoal fala que é muito bom é daqueles. É uma série que tem uns símbolos assim, anjo, demônio, tem uns anjos. É muito famosa, gente. Agora pra Os anjos, lembrar. demônios, série? O cara tem um símbolo no pescoço, assim, uma tatuagem de tipo uma foice. Ai, não lembro. Ah, é o Ficou muito. Sombriossos. Isso, foi muito famoso Ah, esses é livros também, sombrio. sabe? até a série é bem tem cheio de fãs, né, na Netflix. Até esses tempos Sim. saíram, né? A segunda, acho que foi a Saiu segunda a ou terceira segunda temporada. temporada esse mês, eu acho. Mês É, passado. foi bem Aí tem recente. aquele outro lá Então. também dos ossos, não sei o que a gente viu a série, também, o filme também, sabe? Tem um. Os caras Ai, são tem um tatuados. filme que é muito bom É, desses acho que é esse. ossos, Eu alguma confundi o coisa. Sombriossos com esse outro de ossos que a gente assistiu o filme também. Qual? Uhum. Ah, não sei o que de ossos. Ai! Eu sei qual que é. É Cidade bem- dos Ossos? Cidade dos Isso, Ossos. ele é exato, antigo, ele é muito série bom. também. Ai, meu pai do céu. Que aí teve a série, teve o filme. A série é bem amada A pelo. série é bem amada, mas é porque a saga é bem amada. A saga é muito massa. E tem o personagem gay lá que todo mundo gosta. Todo mundo ama, que é o Harrison Jr., É. que tava em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E você, qual que é a sua saga preferida? Minha saga preferida, Vai falar Crepúsculo, né? Deus me defenda. Crepúsculo, eu li o primeiro livro e eu comecei o segundo. Eu não consegui passar do primeiro capítulo, que é muito ruim. Mas a gente foi na pré-estreia do segundo filme à meia-noite. Foi. Não lembro por quê. É mole, menina. E aí, eu acho que eu vou ficar com Jogos Vorazes. Vorazes, né? É muito bom, né? Eu gostei muito do universo de Jogos Vorazes, Sim, eu é acho. muito legal. É, Agora, o que faria você voltar a ter o hábito de leitura? Eita! Você pegou pesadíssimo. Porque Eu eu não vou responder. vou- Desculpa, com perdão, é porque, como diria Juju Todinho, Ah, humildade nem se fala, né? transparece no rosto. Sim. Eu não vou falar porque eu tenho hábito Fala de isso, leitura. humildade. Fala isso, humildade. Mas e vocês? Você Qual lê que é? todo dia. Todo dia. É um grande filho da puta. Ai, eu acho Faria. que pra mim, terapia. Mentira, terapia não. Terapia me ajudaria a ler. Ajudaria, ué. Se ela me ajudar a concentrar ali, eu não consigo. Mas assim, eu vou ser bem sem vergonha, é bem sem vergonha mesmo. Tempo, sabe? Tipo, Aham. parar, sabe? Eu não sei, tempo de tudo. Tanto pra mim, parar com as minhas coisas. Por isso que eu falei terapia, sabe? Conseguir parar. Então, Sim. pra eu fazer isso, tipo, eu voltaria, pegaria esse hábito de ler, sabe? Deitar ali, parar, respirar, fazer, ter aquele ambiente, até porque eu preciso também disso, sabe? Tipo, eu adoro essa questão de ambiente, pra tudo, sabe? Me conforta. Então, é sem vergonha, tempo, falta tempo. Iago. Eu
É porque, assim, eu tô em falta com meus quadrinhos. E é uma coisa que agora que eu voltei a trabalhar e tudo mais, é uma coisa que eu até falei com o Dani, que eu tô com muita intenção de voltar a comprá-los, né? Pra eu ter a coleçãozinha e voltar a ler. Porque sempre foi o meu tipo de leitura que mais sempre me agradou. Eu sentar ali, guardar meu tempinho pra eu ler e tudo mais. Mas ultimamente, também, de curiosidade, eu estou numa vibe muito escritor. Estou escrevendo a história, né, do RPG e para mim está sendo uma coisa, está sendo uma paixão que eu nunca imaginei que eu teria, que é escrever uma história, escrever um Nossa. universo, sabe? Para mim está sendo muito gostoso. É porque eu não vou falar muito spoiler, né? Porque tem certos jogadores aqui na mesa. Então, mas assim, documentos que eu estou criando e montando separado e paro ali na minha hora de almoço do trabalho, às vezes sentando ali, escrevo 3 parágrafos, uma página, mas assim, vou dando sequência. Está sendo tão prazeroso que eu acabei descobrindo um novo hobby. Talvez eu também gosto de escrever e eu não sabia. Então está Legal. sendo muito bom ter essa associação, né? Mas eu tenho vontade, sim, de voltar a comprar meus quadrinhos e voltar a ler, fazer minhas coleçõezinhas, que eu parar de onde eu tinha, voltar de onde eu tinha parado, Sim. sabe? Eu acho que o que tá faltando mesmo agora é mais eu tomar vergonha na cara mesmo e começar a comprar, igual eu já tinha antes. Agora, se Deus quiser vai dar certo, eu voltar a comprar minhas coisinhas, e aí eu quero ter as coleções e voltar a ler. Que aí, quando eu sentar, assim, eu gosto de ter muito a coleção pronta, assim, eu vou pegar e ler. Do que ter só um ou outro, assim, que eu fico meio perdido na história, então eu gosto de sentar e fazer uma lavada assim, mas em breve É teremos até mais bom, né? leituras. Pra uma base do teu novo hobby. Sim, É não, com sempre certeza, bom. claro, tem sempre que alimentar as Você tem que referências, alimentar né? a criatividade. E Claro. com isso vem. E Exatamente. os quadrinhos sempre me despertou muito essa criatividade, sempre me ligou muito nisso, igual eu expliquei mais cedo. Da senhora. Pra mim, eu acho que não é nem brincadeira, é terapia. Eu acho que Aí, ó. terapia mesmo. Aí, Porque ó. assim, olhando aqui para todo a nossa estante, eu acho que eu comecei 75% de todos os livros que tem ali. Eu não volto pro livro. Eu tenho um Uhum. negócio de completar as coisas, eu não consigo finalizar as coisas. Isso é com tudo, gente. Com jogo, com filme, com série. Eu não consigo terminar as coisas. Aí eu acho que é só terapia mesmo. Aí é outra coisa, é outro assunto. Eu não sei porquê, mas eu não consigo finalizar as coisas. Eu comecei e parei no exato mesmo ponto, Deuses Americanos, acho que umas 4 vezes. Eu li a mesma parte 4 vezes do livro, 50%. Eu chego na metade do livro, eu paro. E Aí, eu acho que eu fiz isso com quase todos os livros que tem aí. Tem um livro que você terminou ali, Leviatã. O Leviathan eu terminei, mas foi na época que eu tava trabalhando. Ah, tá. Entendeu? Eu terminei. Tem algumas sagas aí que eu terminei. Mas os outros livros que eu. Eu olho aqui, tem 70% dessa estante eu comecei a ler e parei. Eu simplesmente parei, eu não sei porquê, mas eu tenho esse problema de finalizar coisas. Eu não consigo finalizar coisas. Eu não sei porquê, pelo amor de Deus, terapeutas, Vamos psiquiatras e lá. psicólogos que estão nos ouvindo. Me fala aí o que aconteceu. também Eu quero não saber, consigo, viu? bicha. Também Mas sou esse muito assim. negócio de hábito de leitura é uma coisa muito verdadeira, assim, porque no ano da pandemia eu li muito menos livros do que eu lia antes, porque eu passei a ficar em Ficar casa. em casa. E aí eu não criei o hábito. Em 2020, por exemplo, eu li apenas 2 livros no ano, sendo que em 2019 eu tinha lido 14 livros. Olha pra você ver. Aí, ó. Então, E tipo, só esse ano você já leu quantos? 6. 6? Olha pra você ver. Aí, 6 livros esse ano já. Passada. Então, mas é porque eu vou lendo no caminho, então é o hábito de leitura. Você tem que criar o hábito de Sim. leitura. uhum. E essa troca de ambiente ajuda muito, né? Tipo, Sim, também, sim. né? Você Ô, organizar gente, coisas. vamos caminhando? Vamos. Vamos. E lógico, a gente vai ter o nosso Indicacholas, que não poderia ser outra coisa que não livro, Sim né? e não. Por que não? Porque eu vou inovar, vou indicar um livro.
Primeiro que eu gosto de inovar e também quebrar Olha! É, Você gatinha. gostou, você colocou no roteiro para gostar de ler. Para gostar de ler, eu Para- quero uma coisa que faça as pessoas gostarem de ler. Quem não gosta vai começar a gostar a partir de agora, desse momento. E eu já vou começar Isto. então. Então começa. Porque assim, hoje nós estamos na época das redes sociais. Ai, meu Deus. E aí eu vou indicar uma coisa que eu acho que é legal e instiga o hábito da leitura. O Instagram da Choquei. Não. Tu, É a não. rede social de leituras que se chama Scooby. Que é Ai, de- lacrou, lacre fecho, deu nome, Mona, Ouvi. Mococa. Já pode encerrar o episódio aqui. Já ouvi falar. Então tem essa rede social que é Books ao contrário, Scoob, Skoob, que ela é uma rede social de você marcar livros, quais livros você já leu, quais livros você tem. Tudo. Se você quiser trocar livro, você pode colocar lá. Se você quiser participar de promoções de livro, e aí tem comentários, grupos, é maravilhoso assim. É Metas, que legal. eles têm uma meta conjunta que é tipo, vamos todo mundo aqui da rede social ler X mil livros no ano, sabe? Então você pode participar dessa meta com todo mundo. Bem legal mesmo assim. E aí isso meio que vai instigando você a querer a ter o hábito de verdade. leitura, né? Eu estou participando de um desafio lá que é quantos dias seguidos você consegue ler. Então isso é legal também, que meio que te força a querer cumprir essa meta. Então eu acho que vale muito a pena. Então, para gostar de ler, uma rede social. Olha só. Olha aí. Olha! Eu amei. É, gata, revolucionou no lacre. Tá vendo? E o brasileiro gosta de um desafio. Ele gosta, Exatamente. ele gosta. Exatamente. Não desiste nunca. E vocês? Pode começar, meu bem. Ai, gente, eu acho que tudo que eu ouvi aqui, acho que vai me ajudar. Não tem nenhuma dica, sabe? Ai, não. Mas, ai, eu acho que, tipo assim, eu sendo Mas eu uma acho que pessoa uma que coisa que você precisa... falou, tipo, audiobook, eu considero como livro também. Lógico. Porque Sim, é sim. um livro, você não tá Paulo, lendo. Paulos Maias, eles contavam histórias, assim. Eles contavam histórias para as pessoas. Não era um audiobook? Então, Sim, então, com certeza. e aí? Pode indicar um audiobook também. Exato. Sabe o que eu vou indicar? Eu O vou quê? puxar uma indicação da minha terapeuta, porque Meu Deus, lá vamos. Eita. ela me indicou um livro e que eu tô com muita vontade de ler. Acredito eu que seja muito bom. Não sei se vocês já leram, mas chama Um Homem na Armadura, uma coisa assim. Ela diz que é maravilhoso, então isso até para todo mundo hoje em dia se autoconhecer, porque é um livro de autoconhecimento.
mais diferente. Tipo, não é esses livros de autoajuda, né? Que vai falando uma história, não sei o quê, não sei o quê. É uma coisa, uma ficção, sabe? E que te traz um autoconhecimento como bônus. Seria o Cavaleiro Preso na Armadura? É alguma coisa assim, o Cavaleiro na Armadura, Preso na Armadura. É esse mesmo, esse mesmo. Cavaleiro Preso na Armadura. Isso. Ele é bem, acho que é bem curtinho, não é muito grande, não. Então, eu acho que é um livro assim para você até se achar na leitura. Porque se ele é de autoconhecimento, talvez você se encontre ali nele e procure mais, sabe? Então, até esses audiobooks e tudo mais, eu até ia ouvir ele, mas eu fiquei com vontade de ter ele na mão, sabe? Então, Sim, sim. eu acho que é isso. E eu vou pegar também, né, as dicas aqui, porque eu tô precisando muito. Essa minha dica aí foi de uma outra pessoa que eu trouxe, mas Mas vale a pena. eu como não leitor, eu fiquei instigado para ver. Então acho que o pessoal aí também podia ficar junto comigo e ler. Exato. Tudo. Eu não tenho essa criatividade pra indicar, não, gente. Eu vou falar pra vocês lerem Maze Runner, só isso mesmo. É só. Não, mentira. Eu vou falar uma coisa seguinte. Eu estava pesquisando aqui, e eu acho que as pessoas que estão aí ouvindo devem estar já com raiva de mim. Eu não sabia que tinha outros 2 livros além dos 4. Tem o Arquivos e tem o Código da Febre. Eu tava vendo aqui. O Do Arquivos Maze Runner? é do Maze Runner. Eu já vou querer esses livros pra ontem, porque eu li a saga. E é porque esses livros, na verdade, eles não, assim, eles fazem parte da saga, mas eles não são, tipo, eles são complementares Não à é saga. canônico. O Arquivos é sobre umas documentações que tem tudo a ver na história, que eu não vou dar spoiler. E o Código da Febre, que eu entendi, é uma prequel da história. De como que aconteceu o mundo ficar daquele jeito. Então, meio que são livros complementares à história. Então, eu quero muito já ler, igual, por exemplo, o Código da Febre. Então, vou deixar aí pra você, gente. Leiam o Código da Febre, que é uma prequel, e aí depois vocês leem Maze Runner, que eu acho que vai complementar muito mais a história, porque se você sabe do passado do Maze Runner, te ajuda a entender muito mais. Porque quando você vê o primeiro livro, você fica assim, o que é isso? Você fica perdido junto com o personagem. Então, acho que a prequel vai dar um complementar muito bom. Então, põe aí na listinha de vocês o Código da Febre. E aí, é bom que vocês avaliam, né? Se é uma coisa que vocês gostam. Porque é meio aquela coisa, né? Pós-apocalíptica, investigativa. Se for o que vocês gostam, né? Ficção científica, tá aí uma boa indicação desses livros de saga, assim, que acredito que seja muito bom. Eu, pelo menos, gostei. Eita, como lacra. Sou. Lacra. Um dica meu é pra eu também. Exato. O meu vai ser um livro que eu acho um dos livros mais fáceis que eu já li na minha vida. Ele é gostoso de ler. Ele é super curtinho. A história vai, você nem vê. Que é o Hobbit. Ai, tudo. O Hobbit é muito bom. O Hobbit, ele é um livro super curtinho. Ele é super bem escrito, lógico, né? Tolkien. Mas ele não é escrito daquele jeito rebuscado que ele tem no Senhor dos Anéis. Ele é escrito de um jeito muito assim. Vou te contar uma história. Ele fez para os filhos deles, né? Exato. E é bem uma linguagem super simplesinha, super fácil de ler. Muito gostosa. Você não quer parar de ler. Você não quer parar de ler o livro. Porque ele é muito fluido, assim, nas palavras, no texto. Tudo corre muito depressa no Hobbit. E é uma história, obviamente, maravilhosa, né? Sim. Então, assim, quem gosta... Ou quem gosta, não. Quem gosta de fantasia também, né? Mas, assim, quem nunca pegou um livro de fantasia pra ler, quem faz tempo que não pega um livro, peguem um Hobbit, gente. Que, nossa, é maravilhoso de ler. Fechou? Fechou. Temos. Gatinhas. Gente, de novo, recados. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. Cholascast em todas as redes. Não esqueça de favoritar aqui no seu stream favorito. E se você tá ouvindo a gente aqui pelo menino YouTube, deixa o likezinho aqui embaixo. Se inscreve no canal. E deixa um comentáriozinho aí. Fala aí pra gente o que você pensou de tudo isso. O livro. Indica um livro pro Vai Chico. Qual que é o seu livro favorito?
O menino tá desesperado que acabou o livro ontem, o menino não tem o que nada ler. pra ler. Agora- dá pra ele ler alguma coisa. Ele vai morder a mesa aqui, pelo amor de Deus. Vai bater na Diga pra mesa, vai jogar garrafa. Exactly. Fechou? Gente, e Fechou. prepare-se que tem aí o Pride Month, né? O mês do orgulho. E teremos coisas especiais, né? Eita, quero. Temas super Temas pesadões, introspectivos. temas pesadinhos, Do jeito que vocês gostam. Desses. Convidados. convidados. E vem aí. Né? Fechou? Certo, Fechou. gente? Até semana que vem. Até semana que vem. Beijinho. Beijo. Beijo. Bye.